família, WhatsApp, sejam todos bem-vindos a mais um 2 contra 1. Quem vos fala, vocês já sabem, o vosso homeboy na moto. E aqui, como o mais importante são as pessoas, estou sempre acompanhado do meu grande amigo e jacaré, Elder David, WhatsApp na moto, WhatsApp nigga extremamente duro ali em casa. Está no ar o seu programa de hip-hop. É para ser um programa... Se for para falar desse programa agora, eu vou começar a chorar de tanta emoção. A nossa casa está bonita, esse é o teu estado da cultura. E quando é estado da cultura, a pessoa aí em casa já sabe que estamos a falar de debate. E hoje nós tiramos um dos elementos do hip-hop, que é B-Boys. Né? Temos aqui um B-Boy e uma B-Girl, que eu já vou passar aqui a apresentar. Killer, WhatsApp. Bem-vindo a casa. Obrigado pelo convite. Ele groove. WhatsApp. Palmas. Na moto. Ele grupo, como é que é? Está tudo numa boa, né? Sim. Assim vos apetece já dançar. Não, só gostaria de fazer uma pequena correção. Eu não sou Big Girl. Ah, não és Big Girl? Eu sou Popper. Poppers. Popper. Já vai explicar também a diferença. Vai explicar já isso. Então, família, como o David aqui anunciou bem, o nosso tema hoje vamos falar sobre o breakdance e temos aqui os nossos convidados. Eu, particularmente, estou extremamente curioso que é para tirar aqui algumas dúvidas, então esse é o momento certo. E vou pedir aí hoje ao David que é para começar aí com as perguntinhas. Não, a pergunta que eu vou fazer agora, já a nível introdutório, é qual é a diferença? Bem, o B-Boy, como já foi mencionado aqui em relação àquelas, é o bailarino que faz o breaking ou o b-boying. Agora, eu sou popper porque eu faço popping. E no que tange a constituição do breakdance como dança, existem 3 estilos. O breaking, o b-boying, o popping e o locking. E dentro desses 3 eu faço popping. E a outra curiosidade que eu tenho é que há sempre uma forma de entrarmos para esse universo do hip-hop. Vocês começaram logo no breakdance ou como é que foi? No meu caso, eu comecei... Como rapper, não me rapper, diga. Ei. Yeah. Perdemos um grande rapper ou nem por isso? Pronto, é assim, naquela altura, eu tive um contacto muito forte com a cena da black music, mas principalmente com o techno house e a New Jack Swing. New Jack Swing, estou a falar do Vanilla Ice, por outro lado o Michael Jackson e MC Hammer. No bairro onde vivia, tinha um grupo de rap que era o Inferno 9 e o Wiman Ayob. Então, essas pessoas já estavam mais ligadas fortemente ao hip-hop relativamente a mim. Então, despertou-me uma curiosidade e eu fui, então, frequentando os meetings, as reuniões dessas mesmas pessoas e, pronto, tive depois contato com fascículos, historiais do hip-hop. Então logo me apercebi que também no hip-hop tem um elemento chamado dança, ou seja, aqui é o breakdance. Então pronto, eu comecei a investigar. O primeiro contacto que tive audiovisual de uma cena de B-Boys foi um videoclipe do KRS One, que é o Step Into the World. Pronto. Então aquilo inspirou muito, pronto. E aí fui, como já tinha também esse sangue da dança que tal, que vinha aquele tim. Pronto, já tinha esse sangue da dança que vinha com Vanilla Ice, Michael Jackson, MC Hammer, Criss Cross. Então, pronto, quando tive o primeiro contacto audiovisual com a cena do KRS One, pronto, aquilo... E aqui a nossa L Group, como é que é? No meu caso é diferente porque ela já tem uma estrada longa dentro do breakdance. Eu comecei a dançar, a princípio, Kuduro. Comecei como uma bailarina de Kuduro. Depois, quando surgiu, não sei se posso mencionar o nome do concurso, né? À vontade. Quando surgiu o Bounce, eu comecei a conhecer o hip-hop como dança. E me apaixonei pela dança do Manuel Kanza e da Nene Sofia na altura. Depois do concurso terminar, eu comecei a procurar conviver com pessoas que fazem o mesmo. E fui conhecendo alguns bailarinos nas ruas. Comecei a ter contato com o pessoal que participava no street dance na altura. Conheci o J Groove, conheci o Gerson Veloz, o Mateló, conheci a Líria, que foram pessoas que fizeram parte do meu primeiro grupo de dança. Dali para frente comecei a conviver com mais bailarinos, conheci o Kilas também, conheci o Wilson Pax,
e tantos mais. E depois dali não parei. E até hoje estou a dançar. Yeah. E de lá para cá, Eli, como é que está a arte do breakdance em Bem, Angola? a arte do breakdance, do meu ponto de vista, não está tão bom, mas também não está tão mal. Está minimamente bem, porque ainda pode ficar melhor. Graças a Deus, já conseguimos sair do país para ir participar em campeonatos internacionais. Já conseguimos nos organizar por meios próprios para ir em atividades dentro e fora do país, realizar workshops, palestras, coisa que há 5 anos atrás, né, que lá não acontecia. Infelizmente, claro, não temos tantos apoios, porque se recebermos apoios é de pessoas que realmente fazem parte desta cultura ou um dia fizeram. Mas das pessoas que realmente gostaríamos de receber, ainda não estamos a receber. Kila, a Eli falou aqui das dificuldades que vocês enfrentam. Tu já estás nisso há mais tempo, provavelmente quando tu entraste as dificuldades eram maiores. Muito mais. O que é que mudou de lá para cá? Pronto, eu na minha entrada para a cena breakdance ou street dance, né, fazendo aqui uma comparação do que temos hoje, o que não tínhamos antes, ou o que tínhamos antes, o acesso mais fácil das informações, da informação que os street dancers ou os breakers têm adquirido é através, maioritariamente, da internet. E naquela altura, no meu caso, por exemplo, 2000, 99, 98, 98, por exemplo, que foi a minha primeira atuação, a formação como crew. Não tinha. Se tivesse naquela altura, era uma internet mesmo, mano, esquece, não tinha nada a ver. Pronto, hoje os dancers daqui já conseguem ter uma formação mais ampla a todos os níveis. Já conseguem sair de Angola para ir fazer uma batalha, que não era o nosso caso. E eu, na minha altura, era praticamente a única crew quando se falava de breakdance ou b-boy. Depois, com o tempo, foram aparecendo mais crews. Mas hoje temos mais dancers, né? E antigamente tínhamos muito menos, as informações eram muito fechadas. Hoje são muito mais abertas, muito mais amplas. E não estamos mal, mas também não estamos bem. Porque se formos fazendo uma comparação, hoje a cena street dance a nível mundial, falo propriamente dos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Brasil também, isso já chega a ser ou é uma indústria. Tá a ver? As grandes marcas já conseguem entrar como meio, como forma de serem visualizadas, porque isso, mano, vocês não têm noção, isso arranca e puxa muita gente para o cenário B-Boy Battle, batalhas de street dance. Então, pronto, nós precisamos ainda de estar um bocadinho... Só para acrescentar mais quanto ao argumento do Kilas. Pelo fato do breakdance estar a se expandir muito, hoje já temos o breakdance como uma modalidade olímpica. Sim, já é uma modalidade olímpica. Daqui a uns 3 anos, acredito que em 2024, vamos ter o breakdance como uma modalidade olímpica. Já está no programa, mas estará em vigor em 2024. E por que vocês acham que chegou a esse nível? Os movimentos são semelhantes a... Eu acho que chegou a esse nível, no meu ponto de vista, por simples facto de se tornar agora esse movimento uma indústria. Isso vende. Sim. Então, pronto, ou seja, para os grandes... Mas pode ser associado ao desporto? Exatamente. É isso que eu perguntava, mas porque é por causa dos movimentos em si? Acrobacias? Sim, por causa também das acrobacias. Porque torna-se uma modalidade física, né? Porque há muita gente que hoje... Eu, por exemplo, dou aulas de dança e eu dou aulas num ginásio que muitas das pessoas que fazem as minhas aulas, muitos não querem aprender a dançar. Mas saberem que é uma prática física e pode lhes ajudar a perder peso e a melhorar o seu estado de saúde, né? Então, eles experimentam. Então, até certo ponto, chega a ser muito vantajoso, tanto para a saúde e também para as pessoas que querem praticar exercícios físicos em si. Então, é mais ou menos isso.
Vocês há bocadinho falaram sobre o facto de já conseguirmos ter bailarinos de lá fora representar o país no exterior, mas queríamos ainda falar um bocadinho aqui dentro. Como é que estamos a nível de intercâmbio com outras províncias? Ou nem sequer existe? Existe, sim, senhora. Existe. Eu pratico muito ativismo, tenho dado palestras nas outras províncias e também cá na capital. E uma das províncias que mais cria intercâmbios com a nossa capital é Benguela. Benguela. Depois de Benguela, creio que é o Ambo, Ambo, sim. Malange, Huila um pouquinho e até mesmo Cabinda. Também já tem criado um grande intercâmbio com os bailarinos daqui. Infelizmente, são mais os bailarinos de Luanda que saem para visitar as outras províncias. Ok. Para passar Mas, experiência e exato, tudo. mas tem acontecido sim grandes intercâmbios entre bailarinos de Luanda com as das outras províncias. Keila, é comum sempre ver essa arte representada em grupos. É possível os b-boys ou breakdance conseguir andar sozinhos, sem um grupo, uma crew? Bailarino Será que individual. responde essa pergunta? Pronto. Pode responder. Quer dizer, é possível sim, um elemento, né? Um gajo a solo. Fazer tipo o sucesso dele? Fazer o sucesso dele, mas é preciso ser muito disciplinado, preciso ter muita força de vontade e muito foco mesmo. Eu tenho exemplo de pessoas que têm já verdade para esse lado e dos poucos que estão nesse lado. E aí, então, conseguir alguma coisa. É possível, sim, mas, pronto, é o que se tem dito. Uma cabeça pensa, mas duas pensam muito melhor. Então, a união, de facto, tem muito mais força mas consegue-se fazer a cena sozinho. Eli, é o teu Concordo. momento então para dar a tua opinião. Já que Concordo já com está. Kilas. É sim possível fazer carreira solo dentro do breakdance, até porque eu faço carreira solo, tenho grupo, trabalho com meu parceiro também, mas em vários momentos eu me apresento como uma bailarina a solo. Eu participei num campeonato no Brasil a solo, não fui com grupo. Ok. E foi tipo, a primeira vez que uma mulher saiu do país para fazer um trabalho fora em prol do país. E isso foi, a princípio foi difícil, mas se alguém não dá o primeiro passo, os outros não dão. E eu tomei a iniciativa, foram também o John Monster e o Wilson Pax. Mas, infelizmente, as mulheres são as mais, como é que eu posso Mais dizer? destacadas. Não. As mais... qual é o termo que eu deveria usar? As mais frágeis dentro do movimento. Infelizmente são as mais frágeis. Mas eu não deixo de me destacar só por causa de sermos as mais frágeis. No meio de N's, eu procuro sempre fazer o melhor para dar o meu contributo. E eu consigo sim gerir a minha carreira solo, mesmo tendo um grupo e mesmo trabalhando com meu parceiro. Já dei workshop em Benguela, fui sozinha e também fui com meu parceiro. Então não existe nenhum problema em levar uma carreira solo, tal como o que ela disse, dedique, seja disciplinada. Procura investigar mesmo bastante, porque knowledge é fundamental nesse tipo de situações e consegues avançar. Keila, os rappers, e quem diz os rappers também pode dizer os DJs ou os grafiteiros, muitas das vezes no seio dos mesmos apontam que em muitos casos a família acaba por discriminar, nem que seja no início das suas carreiras. Com os b-boys acontece a mesma coisa? De facto, acontece a mesma coisa. Por exemplo, quando entrei no movimento, eu usava tranças e isso já não era bem visto aos olhos do velho. E depois, quando entrei então para dança, aí se gasta a fumar e não sei o quê. Pronto, infelizmente ele não faz mais parte do mundo dos vivos. Mas também é igualzinho Os outros elementos. aos outros elementos da cultura hip hop e os outros estilos de dança. E hoje em dia, como é que Não, olha? hoje em dia já estou estabilizado. As pessoas já conseguem entender, compreender. E quando
trago alguma coisa em prol do trabalho, do reconhecimento em casa. Pronto, e as pessoas já começam a ver, não, isso afinal é algo muito sério. Mas isso no fundo é uma questão de estar mais aberto às coisas, de perceber melhor e não ficar aí a criticar, senão é complicado. Aline, enquanto mulher, qual é a apreciação que a tua família tem sobre isso? Bem, E também começaste numa época diferente da... exatamente, exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus, porque senão Foi mais seria fácil, complicado. é mais fácil agora. Não? Foi, bem, eu como eu dançava com o Duro, e graças a Deus na minha família tem artistas, então não foi tão difícil, mas também não foi assim tão fácil, porque eu tive que fazer o que os meus pais sempre exigiram, estudar. E sempre fui um quadro na escola. E aquilo facilitava a minha relação com a dança e a minha relação com os meus pais. Então, a princípio, os meus avós eram os meus cúmplices, porque eles eram os únicos que sabiam que eu já treinava e que estava a começar a marcar passos maiores do que a perna dentro do breakdance. Quando eles perceberam que eu estava a levar isso a sério, a princípio acharam que daqui a uns anos isso poderia passar. Mas quando eu decidi sair do país para ir fazer dança no exterior, eles começaram a notar que isso já não é brincadeira. E eu acho que na altura eu tinha 20 anos. Eles começaram a notar que isso já não é brincadeira, porque eu saí do país pela primeira vez sozinha, sem nenhum acompanhamento familiar. E eles acreditaram que eu poderia fazer aquilo, porque eu sempre fui muito persistente nas coisas que eu quero alcançar. E enquanto não alcançar, não mudava de ideia. Tinha que ter um motivo muito grande para me desistir daquilo. E eu não tinha motivo para desistir daquilo que eu queria fazer. Então, eles começaram a depositar confiança, acreditar que realmente estava se tornando algo sério e a exigir sempre a mesma coisa. Estuda, estuda, estuda. E eu fui fazendo o que eles exigiam. E até hoje, os meus pais confiam plenamente em mim, acreditam na minha carreira e, graças a Deus, moralmente apoiam. Só não apoiam financeiramente porque não há tantas condições. E ainda assim, eu considero eles o meu Ministério da Cultura. Falando nisso, no Ministério da Cultura, em condições, tu como um dinamizador dessa arte em Luanda, aqui em Angola, porque és muito antigo, quais são os principais desafios que vocês têm agora a nível de investimentos e dedicação? Não digo que vocês são dedicados, mas a nível de investimento, qual tem sido o vosso desafio? Pronto, a nível de investimento relativamente... Investimento, apoio de instituições, essas coisas. Pronto, é o seguinte, vou dar um exemplo. No movimento Street Dance ou Break Dance, tem uma liga que é a DMB, né? A DMB, pronto, é como se fosse a RRPL, mas para o lado do freestyle e a battle. E nós temos a DMB, que é uma das organizações mais antigas, desculpa. O que é que significa até? Dance Machine Battle. Ok, Dance Machine Battle, Batalha das Máquinas de Dança. Ok. Então, pronto. Essa organização já existe, mas existe por meios próprios. E as situações desta mesma organização e as outras também, né, tocante à batalha de danças, que é a BBA também, que é Dance Machine Battle, às vezes não conseguem sair do cenário muito underground, muito underground, porque não tem meios. Porque não tem meios. Então, uma das dificuldades que temos para chegar mais longe, para sair da cena underground, estás a ver? Porque tornar as coisas bem visíveis. Muito mais visíveis para outras pessoas que não sejam pessoas dentro do movimento. Exato. São aqueles apoios, né, que precisamos, às vezes, de um sponsorship, de uma marca que possa levar a cena mais longe, pagar um incentivo ou dar um incentivo a nível de prémios para os próprios bailarinos, sendo que alguns bailarinos vivem muito distante do centro da cidade e a maioria dos eventos acontecem no centro da cidade. Eu vou dar exemplo de um jovem que é um menino de 15 ou 16 anos, que é o Celestino, é um miúdo muito bom.
E ele vive Vive no Cacoal, Panguila. no Panguila. E o bairro dele é um bairro muito perigoso. E aí ele Paraíso. e ele sai daí e às vezes sai do evento para casa e não tem meios. Então pronto, a malta ela ajuda. Então, para nós devia ser, demos um evento, fizemos um cachê e esse cachê vai servir para dar de retorno às pessoas que participaram, no caso dos bailarinos, para servir de incentivo. E às vezes estes eventos não têm estes meios, não têm essas marcas que podem fazer com que os eventos vão mais longe e, em paralelo, também fazer publicidade das próprias marcas. Então, pronto, esses são estes desafios. Os incentivos, os pagamentos, né? Os cachês, forma de incentivo, nem que for pouco, mas é para alguma coisa. E, se calhar, também alguns aparatos que tornam mais atrativo o próprio evento. E a própria organização, não tem meios para isso. Ele tendo aqui em conta o discurso do Kila, chegamos então à conclusão de que as portas das marcas não se querem abrir para o breakdance. Infelizmente não, mas eu acho que até certo ponto nós também precisamos trabalhar um pouquinho mais para chegarmos até essas tais marcas ou termos mais portas abertas, porque infelizmente vocês sabem, vocês fazem parte da cultura hip-hop e essa cultura até certo ponto é muito fechada. Só as pessoas que fazem é quem se conhecem, é que acompanham. E os tais que acompanham, que se conhecem, não apoiam diretamente. São mais de... mano, continua a força, tudo vai dar certo. Mas agora, o que a gente realmente precisa são as verbas, espaços. Para realmente dar certo. Exato. Não aparecem. E são os primeiros a criticar o trabalho de quem se esforça para fazer qualquer coisa dentro do movimento. E o que ela falou da DEMBI? A DEMBI é atualmente a liga que sustenta, até o momento, as aparições de muitos dancers. E, infelizmente, não tem uma estrutura tão grande ou boa para obrigar tantos bailarinos nos eventos. Porque há uma grande escassez de apoios e até, sinceramente, eu acho que não devia ser apoio, devia mesmo ser patrocínio. Porque são bons bailarinos que querem mostrar trabalho, querem representar o país, querem fazer muito pela cultura, mas na hora do vamos ver, todo mundo desaparece. Mas quando precisam de pessoas participando dos videoclipes, querem os dancers e não querem pagar, não querem remunerar, não querem fazer nada disso. E o bailarino precisa de roupa, precisa de tênis, precisa de um estímulo para poder continuar. Mas não acontece isso. Imagina só, para poder sair do país e ir representar o mesmo, sem verbas, sem condições, você não consegue. E isso baixa a autoestima do bailarino, a vontade de brilhar, essas coisas todas, isso baixa. E em vez dele fazer pelo país, vai pensar mais em si, porque não há nenhum tipo de apoio. E existem muitos bailarinos lá fora, angolanos, que já ganharam até prêmios de melhores do mundo. Eu estive com o Darim é um bailarino angolano que agora vive na África do Sul. Ele saiu daqui com 6 anos e de lá para cá não quis voltar mais para Angola, porque ele encontrou na África do Sul algo que não tem aqui. E ele só vem aqui quando contratam ele para um serviço. E depois do trabalho ele vai embora, mas ele é angolano. E quando a gente esteve na África do Sul, ele ficou totalmente surpreendido conosco, porque ele não esperava que no país dele, para além dele, né, existissem bailarinos com tal nível. Porque o J-Groove e o Wilson Paxi juntos são a We-Groove, que participam em eventos de dupla, e eu com o John Monster participamos também em eventos de dupla. E tivemos 2 vezes na África do Sul. No primeiro ano, a We-Groove trouxe o prêmio de 2º lugar numa categoria que é de um evento intercontinental, um evento africano que define quem são os melhores do continente. No segundo ano, a We-Groove ganhou o 1º lugar e a Groove Monster ficou com 3º lugar de duas posições dentro do evento. Foi o torneio global supremo. Exatamente. Trouxemos prêmios para o país. Imagina, nesse período de tempo, só as pessoas que estão dentro da cultura é que se aperceberam do mesmo. E algumas cadeias televisivas abriram as portas para podermos falar sobre o assunto. Mas nada mudou. Continuamos na mesma. Mas devíamos ter agora um apoio direto da cultura,
deveríamos ter mais espaços para expor nossos trabalhos e isso até agora não acontece. Depois, quando a gente ficar aí nas redes sociais a discutir, a criticar, vão falar que somos indisciplinados. E outra pergunta que tenho aqui para fazer também, Aquila, é saber se a nível dos países da lusofonia, como é que estamos, em que lugar é que ocupa? Em termos de, não, em termos de conexão, não, em termos de estatuto. Que lugar é que conseguimos nos bater de frente com esses países, ou nem por isso? Pronto, a nível de popping é um estilo, é um dos estilos de dança clássica da cultura hip hop, que é uma dança que está virada para a contração muscular, né? E relaxamento. Isso também eu faço muito bem. Não, sim. Acredito que sim. A nível de popping, a We Groove, que é a união do Pax e o J-Groove, né? Na minha opinião, esses dois rapazes têm um nível muito, mas muito elevado. Até porque se tornaram campeões africanos. Sim. Que foram vencedores do campeonato africano nessa categoria de dança popping. E a nível da lusofonia, Portugal, Brasil, Cabo Verde e por aí fora, Brasil e Portugal são os países mesmo que estão já high level, também já no top. Tive a acompanhar o movimento de Moçambique. Cabo Verde é muito fraco relativamente à dança. Moçambique, Angola ainda chega a ser um bocadinho mais forte. Então, Portugal, Brasil estão mais longe. Angola, se calhar está a vir aí com esses estilos, né, que é o popping. Não diria terceiro lugar, né? Não diria. Com esse estilo, o popping e o b-boy, né, que é a cena mais do chão. Então, a nossa luta, a luta agora para nós é mesmo chegar nesse nível. Próximo ano tem a Aero Battle, que vai também o Pax, não sei se a Helena vai, mas vai o Pax, que também foi a We Groove, né, que são os rapazes que venceram a Global Dance Supreme na África do Sul, a nível da África, vão lá também representar. Vai um pessoal do estilo urbano, que é o Betinho e o Edson, para representarem na categoria de b-boy. E vamos lá ver, só daí é que depois podemos ver, não, já estamos no nível, não, Portugal, mas Portugal, Brasil, estão já muito longe. Eli, dos elementos que o hip hop tem... Eu queria dar o meu contributo sobre cantar isso? isso. Todos vamos, por favor. Desculpa. Bem, no que tange ao continente africano, já podemos dizer que Angola está num bom momento, porque somos campeões africanos pelo prêmio que a We Groove alcançou e pelo terceiro lugar que a Groove Monster alcançou. Agora, em relação aos países da América, da Europa, não. Aí ainda fica meio que puxado fazer uma comparação assim tão direta. Mas estamos a caminhar bem. Acho que se continuarmos nesse ritmo e termos mais bailarinos a saírem do país para fazer o mesmo que a We Groove e a Groove Monster faz, que a Exio agora está a fazer também, e outros bailarinos que também fizeram, vamos começar a alcançar um nível talvez semelhante ao desses países que o Kila mencionou, porque não vamos nos enganar. Brasil é uma potência. E ainda fica muito difícil competir com Angola. Eu estive no Brasil, eu convivi com eles. Ainda é muito complicado dizer que já estamos no nível deles. Não podemos nos enganar. ATT. Pois. E quanto já nem vou falar, porque é daí onde saem as nossas fontes. Sim. Mas quando tu dizes que é difícil chegar até o nível, estás a falar exatamente do que é técnica, estás a falar de organização só? Eu falo no geral, porque nós somos bons, mas eles, quando a gente está a receber as informações, eles já receberam. Muitas das vezes até criaram. Exatamente. Então fica complicado estar a comparar já assim de imediato. Tudo bem, ganhamos um campeonato, mas isso não significa que somos já tão bons assim. Porque ano que vem vai existir outros campeonatos. Se a gente não ganhar, como é que fica? Perdemos o título e muda totalmente as coisas. Então, estamos a caminhar bem. Se Deus quiser,
até o ano que vem já vamos estar na lista dos países de África que já estão próximos dos países da Europa ou da América. Amém. Agora, comparar fica ainda muito difícil. Perguntavas algo? Não me Eu lembro. que estava a perguntar, eu que estava a perguntar, por que vocês acham que o elemento MC, através da música rap, Sim. sobressaiu mais que a dança? Até porque antigamente a dança tinha uma Força maior. uma expressão muito forte, e estava em cima, né? Queria saber o que aconteceu, qual foi o fenômeno que aconteceu para a música rap sobressair mais que a dança. Do meu ponto de vista é o seguinte, das artes cênicas, né? Yeah. Das artes cênicas, a música é que mais facilmente toca nas pessoas. Certo. É que mais toca nas pessoas. Isso a todos os níveis, não só na cena hip hop. Pronto. Eu sou só da opinião que no tocante ao hip hop devia existir maior união entre todos os elementos. Exatamente. A música, como tem muito mais força para falar dos rappers, então devia-se fazer um elo, uma ligação entre os elementos para não se poder estar desnivelado. E não existe essa ligação. E aqui em Angola, não existe. Entre MCs, B-boys. Pronto, normalmente né, eu tenho recebido várias vezes o MCK, eu tenho o MCK, vejo o MCK como um dos grandes, não só ele, mas um dos grandes preservadores da cultura hip hop, tanto mais até, e ele também foi B-boy, então sempre quando ele pôde, né, dá o toque no grupo, e então nós vamos lá fazer uma representação, no sentido de não ficarmos, ou seja, de não haver esse desnível a nível de visualização dos elementos da cultura hip-hop, para terem mais informação. Então, pronto, a música sempre teve mais força do que a dança, né? Embora que a dança ou a música normalmente tem se acompanhado com um elemento que é a dança. Mas pronto, isso é incontestável. A música tem mesmo muito mais força. E só acho que devia haver mais união entre... Eu vou fazer uma pergunta, não sei se mas era para ele, só pelo que o Killa disse. Normalmente temos poucos rappers a convidarem b-boys para as suas atividades. Sim. E acontece, por exemplo, o contrário, os b-boys convidarem os rappers para as suas atividades? Não. Os b-boys convidam os músicos para as suas atividades. Mas o que acontece? Os músicos têm agendas que para mim não são nada agendas lotadas. Não são. Eles, às vezes mesmo, é só porque não querem aparecer, inventam desculpas de que vou ter show, vou ter isso, vou ter aquilo. E como a gente não vive de... como é que se diz? Mendigar, né? Exato. A gente entende, porque a gente nunca precisou de rappers nos nossos eventos para fazer acontecer. Mas eles precisam de nós para fazer acontecer. Muitas das vezes eles convidam para estarmos nos eventos dele. E o palco nem é para nós, o palco é mesmo só para eles. E nós que nos viramos aí para dançar. Desculpa, mas quando a gente convida para os nossos eventos, a primeira coisa que eles dizem é: infelizmente nesse dia vou ter um show, vou ter uma entrevista. E você vai acompanhando o trabalho do teu artista, está mesmo em casa. Assistir o 2 contra 1. Exatamente. Ou qualquer coisa que não interessa. E eu me pergunto, se o hip hop representa a união, por que os outros elementos, quando se trata dos eventos, exatamente, quando se trata dos interesses dos outros, não procuram aproximar-se? Porque as primeiras pessoas que eu, pelo menos, procuro pedir apoio são os que fazem parte da cultura. E são os primeiros a dizer que não estou em condições de ajudar-te, mas por mês tem shows. Killa, no circuito dos rappers existem muitos bifes. E dentro do universo dos b-boys também, como é que é um bife entre b-boys? Será que um vai dançar na porta do outro? Os problemas pessoais normalmente dos street dancers, né? Eu quando falo street dance estou a falar da cena geral. É geral. Quando estou a falar de break dance é mesmo só b-boy, popping e locking. Mas quando street dance no geral. Normalmente quando uma situação pessoal, quando há uma situação pessoal, isso tem que ser traduzido, tem que ser transformado
em battle. Em battle. Yeah, tem que ser Exatamente. transformado em battle. E normalmente é o quê? E tem acontecido muito? Muito. Pô, aquele gajo Nossos é eventos fraco. são mais grandes em Beira do que outra coisa. Aquele gajo é muito fraco, aquele gajo é hater, não sei o quê. vamos Mano, resolver. deixa de falar, mano. Calça os tênis, vem para aqui para a pista e vamos. Exato. Parte. Let's go battle. Yeah. Yeah. Normalmente tem se resolvido assim. Uma curiosidade que eu tenho é saber o significado dos movimentos. Tu podes, assim, de forma Olha, rápida, A explicar? princípio eu já queria mesmo falar sobre isso, porque as pessoas precisam entender algo. O breakdance é a dança da cultura hip-hop. E dentro do breakdance existem 3 estilos, que é o b-boying, breaking, que é feito pelos b-boys e pelas big girls. O popping, que é feito pelos poppers, que no geral são todos poppers. Não existe gênero, um nome para cada um. E o mesmo acontece no locking, lockers no geral. E só para explicar algo que as pessoas já devem saber, já deviam até saber. O breaking é a verdadeira dança Do hip hop. do hip-hop. O b-boying em si é a verdadeira dança do hip-hop. Por quê? Porque surge na mesma altura em que o hip-hop surge, em 1973. Já estamos mesmo quase no fim. Vais dizer o que querias dizer, mas eu também queria te perguntar, porque espero que respondas também de forma sucinta. Se já estamos a caminho... terminar. Já estamos no fim, infelizmente. Se já estamos a caminho também de criar alguma coisa que seja nossa, um popping da vida. Um estilo de estilo dança. Já estamos próximos. Mas podes acrescentar o que querias Eu estava dizer. só para Sobre a mensagem dos movimentos. Os movimentos têm, sim, senhora, um significado. São inspirados em alguma coisa que acontece ou aconteceu. Então, por convenção, pegando no que a Helena estava a dizer, por convenção, por serem estilos que nasceram quase na mesma época, chamou-se a estes 3 estilos clássicos da dança hip-hop, breakdance. Prontos. Os movimentos têm significado. A Helena já disse do up rocking, que significa, que tem significado das lutas de gangues. Do locking, o locking é uma dança que vai muito no congelar dos movimentos. É tipo, você faz um point, que é mesmo apontar, pum, faz um rolling e olha para aqui, e olha um point, e abanas o braço. Sempre que terminares o Isso é movimento, funk tens chic, que tá congelar. vendo? Ok. Esse funk chic é como se fosse uma galinha. Galinha funkeira, tá vendo? Ok. Pronto. E depois tem o popping, né? No popping, um dos movimentos mais usados que A base. é O movimento mais o primeiro movimento a ser criado dentro do popping, que o Pilas até já podia citar, mas eu acabei por começar a falar. É o Fresno. Foi o primeiro movimento de popping a ser criado, que é muito simples. É só tu posicionares o braço, contraires e relaxares o músculo. Só. É o movimento mais simples do pop. Qualquer bailarino... David sabe também. Ele mostrou. Qualquer bailarino que começa a fazer popping, esse deve ser o primeiro passo a ser ensinado a seguir as contrações, que é a base. E aqui, lá só já para fechar, e não ia perguntando se já estamos a caminho de criar algo nosso. Pronto, eu, por exemplo, nas battles, né, ou nas performances do indivíduo, um rapaz que é o Pax, e o Eric Lenis também, são rapazes que dançam popping, né? Eles têm feito normalmente ou alguma fusão no popping, né, que é a dança de contração muscular, e misturam um bocadinho com o que nós temos, que é as nossas danças populares. Não, o Wilson não mistura. Os únicos que misturam são o Aric Lenis e eu. Exatamente. Ou tu também tens feito isso. Porque o resto são muito conservadores e preferem não casar estilos com o hip-hop. A Helena, o Aric Lenis. O Aric Lenis, sem sombra, é o que mais mistura. Está a procurar criar uma cena original com a base. Por exemplo, eu dei um nome a isso, eu dei o nome de que Afro-popping. É uma mistura de danças africanas com hip-hop. Eu faço pop, então eu considero afro-popping, mas se tu fazes breaking, podes chamar de afro-breaking. Se fazes locking, afro-locking. E aí tu consegues casar com o estilo que mais se identifica contigo no que diz respeito às danças nacionais.
Ok. E o que espelha a dança nacionais também é o nosso tempo aqui no programa. Infelizmente. Extremamente nacional. O programa estava fixe. Não, mas tava vamos vendo. Sei que era Mas mais vamos voltar, tempo. vamos voltar. Sei que era mais Yeah. tempo. A próxima vamos. Não, a próxima. A próxima vamos voltar. Nós vamos voltar e vamos voltar com. Falta falar Temos aqui a sobre nossa as casa danças. e vamos. Falta falar sobre as Temos danças uma que bela. foram Yeah, associadas à yeah. cultura Fica aqui. hip-hop. Porque as pessoas que fazem hip-hop, mas não dançam breakdance. Ok. Percebes? Vamos falar, vamos fica já aqui um tópico para se falar na próxima. E fica também a proposta de uma street battle, né? Pode ser, né? Só para darmos Ok, ao ok. pessoal como é Yeah. que funciona a cena B-Boy Battle nas Ok. streets. Pronto, Yeah. então família, ficamos a saber um bocadinho mais sobre esse universo do breakdance. Claro que não ficou esclarecido tudo, vamos falar numa próxima oportunidade. Resta apenas agradecer aqui a presença da Eli e parabéns mais uma vez pela conquista do Obrigada. prêmio. Aqui o Kill, old Obrigada. school desse jogo. E voltamos já daqui a bocado, é um breve intervalo. Você já sabe aqui no nosso programa, é tudo pelo movimento.